Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar mais uma incrível aula de matemática, aula 8. Quem ficou com a maior parte, sequência 3, quinto ano, volume 1 do Aprender Sempre. Mas antes da gente começar, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Bora começar! O que vamos aprender? Nesta aula vamos identificar e representar frações. Número 1. Leandro, Giovana e Maiara combinaram de levar um bolo para comer no intervalo dos jogos. Eles fizeram os bolos do mesmo tamanho, só mudaram o sabor. Leandro fez de cenoura, Giovana de chocolate e Maiara de coco. Observe o que cada um comeu do bolo. Então temos aqui, ó, Giovana, ela está falando o seguinte, ó, ela está dizendo que ela comeu e temos uma fração aqui que representa a parte do bolo que ela comeu, né? Então eu comi 1/2 do bolo que eu fiz. E o que representa essa fração? A gente já viu, inclusive no livro do Emai, que essa fração representa meio, certo? Meio, já vimos isso. Aí a Maiara está falando o seguinte, eu comi 1/3 do bolo que eu fiz. E o Leandro, ele está falando aqui no texto dele que ele comeu 1/6 do bolo que ele fez. Então vamos entender o que aconteceu aqui, ó. Tá dizendo assim, ó, faça o desenho que representa a quantidade que cada um comeu do bolo e descubra quem comeu o maior pedaço. Então vamos lá, eu vou trazer um bolo bem bonitão aqui para a gente fazer essas representações fracionárias que eles estão falando. Muito bem, então vamos lá, trouxe um bolo, olha que bolo chique, né? Bonitão. Né? Estamos olhando esse bolo por cima para ficar fácil de entender como faz essa representação. Então, começando pela representação aqui, ó, da Giovana, que ela está dizendo que ela comeu meio, né? Ou seja, metade do bolo. E como que funciona então? O bolo ele tem um total de 2 partes. Aqui, ó, na nossa fração, essa parte de baixo é o denominador e esse denominador indica a quantidade total de partes que tem o bolo. Então, nesse caso, na fração da Giovana, o bolo ele vai ter 2 partes. Então eu estou fazendo aqui, ó, o contorno do meu bolo e eu vou dividir em 2 partes. E ela está dizendo que comeu quantas partes do bolo? Uma parte, tá aqui, ó, marcando. Então dessa fração, ó, vou fazer bem grandona a fração aqui para vocês. Então ela está dizendo que comeu uma parte de um total de 2. Quando eu dividi o bolo aqui, ó, olha só, eu fiz o círculo e fiz a divisão. Significa então que aqui eu tenho metade. Lembrando que essa fração representa uma metade e essa outra fração também representa uma metade. Se eu juntar esse 1 com 1, eu não vou ter 2? Significa que eu vou ter o total, né? O bolo inteiro. Então, tá dizendo aí que a Giovana ela comeu metade do bolo, ó. Isso é uma metade, tá certo? Então, beleza. Vamos guardar essa imagem do bolo aqui embaixo da Giovana. Muito bem. E vamos agora fazer a representação da Maiara. Bora lá, então eu estou aqui com o meu bolo de novo, deixa eu apagar a fração da Giovana e vamos fazer a fração da Maiara. Ela está dizendo que comeu 1/3 do bolo. Então, primeiramente, o que a gente já pode identificar aqui, ó? Que aqui é a quantidade total de partes que vai ter o bolo, tá? É o total. Significa que a gente tem que dividir esse bolo em 3 pedaços, né? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos dividir o bolo em 3 pedaços. Acompanha comigo, ó. Então eu tenho aqui 1/3 aqui, certo? Eu tenho mais 1/3 aqui. Tenho mais 1/3 aqui. Então agora sim, ó, se eu juntar as 3 partes, eu vou ter o bolo todo, que são 3/3, né? Muito bem. Sabendo disso, ela está falando que ela comeu então uma parte desse total de 3. Olha só, vamos pintar aqui, ó. Então significa que ela comeu esse pedaço. Esse pedaço representa 1/3 do bolo. Tá legal? Muito bem. Agora vamos marcar aqui embaixo então qual é a quantidade, ó, que ela comeu do bolo que ela fez. Muito bom. Agora vamos fazer a representação do Leandro, tá? Ele está dizendo que comeu 1/6 do bolo. Então vamos tirar a representação da Maiara e vamos fazer a do Leandro. Ele tem um bolo que foi dividido em 6 partes, como está mostrando daqui. Vamos primeiro fazer a fração aqui desse bolo do Leandro. Então, um bolo que tem 6 partes e ele comeu uma parte.
Então, ó, já dividimos em duas partes, né? Agora vamos dividir de novo, ó, já temos 4 partes. Vamos dividir mais uma vez. Então vamos contar, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada um desses pedaços representa um sexto, ó, a fração, então, ó, cada pedaço representa um sexto, tá certo? Então, essa é a quantidade de bolo que o Leandro comeu. E isso representa um sexto. Lembrando que, por que um sexto? Porque o bolo, ó, tem um total de 6 pedaços, como a gente acabou de contar. E ele está dizendo que comeu um pedaço. Olha só que legal. Fica aqui comigo até o final da aula que você vai saber resolver essas frações até o término dessa aula, tá? Ó, tá vendo que tá bem legal? Muito bem. Então, ó, vamos colocar a representação do bolo do Leandro aqui embaixo. E responder a pergunta do exercício, né? Ó, faça um desenho que representa a quantidade que cada um comeu do bolo e descubra quem comeu o maior pedaço. E quem comeu o maior pedaço? Né? A gente pode ver aqui, ó, que quem comeu o maior pedaço foi a Giovana. Olha o tamanho do pedaço que ela comeu, metade do bolo. Enquanto a Maiara comeu um pouco menos e o Leandro comeu menos ainda, né? Então, lembrando, ó, os desenhos dos bolos aqui, eu deixei o mesmo desenho, né? Mas cada um fez um bolo diferente, né? Um fez bolo de chocolate, outro fez de coco, mas aqui para representar para vocês eu usei a mesma figura, tá? Já dá pra gente ver, ó, aqui a Giovana, ela comeu metade do bolo, né? Que é a maior parte comparado com os amigos. A Maiara comeu um pouco menos e o Leandro comeu um pedaço ainda menor, tá certo? Legal, agora vamos fazer a número 2. A mãe da Carolina fez cupcake para ela levar para os seus amigos comerem. Ela fez 18 cupcakes e comentou com a sua filha que metade, ó, meio, ou seja, essa fração representa meio. Já vimos ali agora há pouco, né? Então, ó, que 1 sobre 2 dos cupcakes são de chocolate, depois 1/3 são de doce de leite e 1/6 de coco. Quantos cupcakes foram feitos de cada recheio? Então agora a gente tem que descobrir isso em números, né? Transformar essas frações em números. E como a gente faz isso? É muito simples, turma. Presta atenção que você vai saber resolver isso com muita facilidade. Você vai olhar para esse exercício e vai falar assim: nossa, era só isso? Fácil desse jeito? Exatamente, fácil desse jeito. Então vamos lá. O total de cupcakes são 18, né? Então vamos fazer aqui, ó. Eu tenho 18 cupcakes, que é o meu total de cupcakes. Aí começando daqui, ó, pelos de chocolate, tá representando aqui, ó, que metade é de chocolate. Ou seja, qual que é a metade de 18? 9, né? Como que eu encontro isso numa divisão? É só dividir por 2. Olha só. 18 dividido por 2 vai dar 9. Vamos chegar nesse resultado. Então, ó, olha só, presta bem atenção. 2. Quantas vezes esse 2 cabe no 18? Então, se eu fizer 2 vezes o 9, vai dar 18, né? E aí eu faço a minha subtração. 8 menos 8 vai dar 0 e 1 menos 1 vai dar 0. Muito bem. Então, eu já descobri que cupcakes de chocolate eu tenho 9 cupcakes de chocolate. Aí agora aqui, ó, eu tenho 1/3 que são de doce de leite. Como que eu resolvo essa divisão? Simples. Olha só. Eu tenho 18 no total, né, dos meus cupcakes. E aí, ó, eu vou dividir eles em 3 partes. Ou seja, eu faço uma divisão por 3. E quantas vezes o número 3 cabe no 18? É só fazer a tabuada do 3 se tiver com dúvida. Só fazer, ó, 3 vezes o 1 vai dar 3. Depois 3 vezes o 2. Vamos colocar aqui, ó, 3 vezes 2, 3 vezes 3. Depois a gente coloca o resultado. 3 vezes 3. 3 vezes 4, 3 vezes 5, vamos parar aqui que a gente já vai continuar. Então vamos colocar os resultados. 3 vezes 2 vai dar 6, 3 vezes 3 vai dar 9, 3 vezes 4 vai dar 12, e a gente precisa chegar no número 18. Então, ó, 3 vezes o 5 vai dar 15, e estamos próximos. Falta então 3 vezes o 6. Olha só, e deu 18. Muito bem. Então significa que 3 vezes o 6 vai dar 18. Olha que tranquilidade. E a gente faz a nossa subtração. 8 menos 8 vai dar 0. 1 menos 1 vai dar 0. Significa que o nosso quociente aqui, ó, dessa divisão é o nosso resultado. 6 cupcakes são de
doce de leite. E agora, falta o de coco. E como a gente resolve? Mesma coisa. É a mesma coisa. Olha só, eu faço o meu total de cupcakes, 18, e eu quero descobrir quantos são de coco. E olha só, tá dizendo que 1/6 é de coco. Então a gente divide 18 por 6 para a gente descobrir quanto que vai ser 1/6. Então vamos lá. 18 dividido por 6, quanto que vai dar isso? Se ficar com dúvida, faz a tabuada do 6. Olha só, 6 vezes o 1, depois 6 vezes o 2, depois 6 vezes o 3. Vamos parar aqui, ó, colocando o resultado. Então, ó, 6 vezes 1 vai dar 6. 6 vezes o 2 vai dar 12. 6 vezes o 3 vai dar 18. Olha o nosso número mágico aqui. Então, ó, é o número 3. 6 vezes o 3 vai dar 18. Faço a minha subtração normal, como a gente já fez nos anteriores. 8 menos 8 vai dar 0. 1 menos 1 vai dar 0. Significa, então, que 3 cupcakes são de coco. Olha só que tranquilo. E aí você me pergunta, mas professor, como você tem tanta certeza disso? Primeiro, a conta já está dizendo aqui para nós, mas você pode somar todos os quocientes para você ter certeza que tem 18, que foi o total aqui, ó, que a mãe da Carolina fez. Ela não fez 18? Então, ó, eu tenho aqui, ó, 9 que são de chocolate, 9 mais 6 que são de doce de leite, 9 mais 6 já vai dar 15, tá certo? Então já deu 15 aqui somando esses dois sabores aqui, né? Chocolate e doce de leite. Aqui eu já tenho um total de 15 cupcakes. E agora se eu somar com os 3 aqui, ó, de coco, eu vou ter um total de 18. Então olha só, eu tenho 18 cupcakes, tá certo? Então, quantos cupcakes foram feitos de cada recheio? 9 de chocolate, 6. Deixa eu até limpar um pouquinho aqui para vocês, para ficar mais fácil de ver. Eu vou escrever aqui para vocês. Então aqui eu tenho chocolate, tenho doce de leite, então ó, doce, leite, né? E 3 de coco. Muito bem. Olha aí, pronto, encontramos nosso resultado. Tá legal? Muito tranquilo, né? Não tem mistérios. O importante aqui para fazer esse exercício é prestar bem atenção no desenvolvimento do algoritmo da divisão e você consegue fazer com tranquilidade. E também é muito importante prestar atenção no enunciado que está falando ali, né? Para você entender o que o exercício está te pedindo, tá bom? Então tem que ler com calma para conseguir fazer o exercício. E já sabe, né? Já deixa a hashtag aqui nos comentários fração para eu saber que vocês estão assistindo a aula até o final. Compartilha essa aula com a galera, deixa o like aqui embaixo e se inscreve se não tiver inscrito. Um grande abraço, até a próxima aula.